Boa noite, Guarulhos. Está iniciando o Debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos e na página do Facebook. Para você, obrigado, Lucas Braga. Ah, Deus é bom demais, hein? Com o Felipe Poli, o Facebook para você. De segunda a sexta, pontualmente, às 20h30. Perdeu o programa, aí você vai lá no nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição, curta e compartilhe no geral do JR da TV. Boa noite, senhor do Grupo Lumar, Daniel Viso. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Doutora Maria Alexia Silva Pereira, que nome grande, hein? Geraldo. Boa noite, Geraldo. Um prazer estar com você aqui, viu? E boa noite a todo o seu público. Obrigado. Doutor Rodrigo Causa, como é que vai? Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os telespectadores. Olha só, gente, no programa de hoje vamos debater assuntos pertinentes ao seu dia a dia. Deixa eu começar com o Daniel Viso, tá certo? Porque hoje a gente sabe que o serviço de terceirização vem crescendo com essa pandemia. E fica muitas dúvidas no ar. Por exemplo, Daniel, quais os serviços que podem ser, alguns serviços que podem ser terceirizados? Hoje, com a regulamentação da terceirização, hoje não, desde maio de 2017, 31 de maio de 2017, nós tivemos a regulamentação da terceirização pelo então presidente Michel Temer, acabando com aquela história de objeto fim e objeto meio. Então, a terceirização no nosso país hoje é irrestrita. Então, não há o que não se pode terceirizar na atividade econômica no Brasil. Não há? Não. Daqui a pouco eu volto com você. Doutor Rodrigo Causa, qual a diferença entre propriedade e posse? Tem uma coisa que é comum, às vezes o cara tá, vou aproveitar a pergunta e aumentar o questionamento. Por exemplo, alguém que está num terreno há bastante tempo, né? E acha que é dele, mas não é. Então, justamente essa pergunta. A diferença de propriedade e posse é muito grande a diferença? É grande, veja só. A propriedade é o documento, é o que está no papel. Você vai lá no cartório de registro de imóveis, dá o endereço, pega a matrícula do imóvel ou a transcrição do imóvel e o nome que está ali seria o proprietário, é o que a gente chama de titular do domínio. A posse já é uma situação de fato. Aí você disse, a pessoa está lá há tantos anos e ela fala que ela é dona. Ela tem a posse. A posse é muito mais valiosa do que a propriedade. E dependendo do tempo de posse e de alguns requisitos, se a posse é mansa, pacífica, ininterrupta, se tem justo título, aí tem diversas espécies, né, de uso capião. E dependendo do requisito, esse imóvel já vai ser da pessoa. É só uma questão de regularizar depois para ir para o nome dessa pessoa. Olha só, você que está acompanhando o programa agora, é importante você, tá certo? Tirar suas dúvidas através do nosso Facebook, para a gente conversar com você e tirar suas dúvidas. Doutora Alexia, nesse período de pandemia cresceu o feminicídio? Geraldo, cresceu bastante o feminicídio nesse período de pandemia. Uma das causas é a confinação, né, Geraldo? Porque as pessoas têm de ficar mais em casa. Sim. E a mulher que antes conseguia sair, ia na vizinha, né, ia na padaria, enfim, saía, conseguia denunciar aquelas que tinham coragem, né, Geraldo? Porque ainda é um número grande das mulheres que sofrem violência. E quando a gente fala de violência, não é só a violência física, tem a psicológica. Há uma pesquisa, Geraldo, que a cada 5 minutos, uma mulher no país sofre algum tipo de violência. Meu então, Deus. É alarmante, é preocupante, Geraldo. Bacana, doutora Alexia. Voltando para o doutor Daniel Viso. Importante deixar claro que a terceirização, ela traz benefícios para o comércio mundial geral. O trabalhador terceirizado, ele tem carteira assinada, doutor Daniel? Tem sim. Antes de mais nada, vamos corrigir. A lei da terceirização é 13.429, de 31 de março de 2017. Ela alterou dispositivos da lei 6.019.
Tá. como comentou a Michele aqui, a verdade. ela foi, a lei da terceirização foi incluído no arcabouço da legislação do trabalho temporário. Hoje você tem na mesma legislação os dois, as duas modalidades, tá? Bom, você perguntou se o trabalhador terceirizado tem carteira assinada. Sim, claro. Aliás, todo trabalho formal no Brasil, todo trabalhador formal no Brasil tem que ter carteira assinada. Né? Então, se não tiver carteira assinada, não é trabalhador formal. É verdade. Né? Então, pode ser prestador de serviço individual, MEI, tem um negócio. Mas sim, normalmente, a condição sine qua non é que ele esteja vinculado a um sindicato laboral. E, evidentemente, vai ter um sindicato patronal, que é a empresa que vai prestar o serviço que está sendo contratado por um tomador de serviço. Deixa eu aproveitar a carona, Daniel Viso. Muitas vezes, a pessoa que é terceirizada, ela passa a ter vínculo apenas e tão somente com a empresa que o contratou. No caso, você tem uma empresa terceirizada. Qualquer tipo de situação, esse profissional ele tem que se reportar à empresa, é isso? Na questão da terceirização, não se pressupõe a subordinação para com o tomador de serviço, quem contratou. Porque quem contratou não contratou pessoa, contratou um serviço técnico e especializado. E, portanto, dentro daquele custeio todo, dentro daquele preço, está embutido também a mão de obra. Né? Então, a questão da terceirização, na década de 70, 80, se contratava em razão do profissional. Hoje, não, se contrata em razão da prestação de serviço especializado. Então, nós temos, a gente costuma dizer que a responsabilidade é entre a empresa tomadora de serviço e a prestadora de serviço, no âmbito trabalhista, evidentemente, ela é subsidiária. Né? No âmbito tributário, fiscal, já pode ser solidária, mas não há nenhuma relação. Toda a responsabilidade de contratação, treinamento, especialização, pagamento de benefícios, tudo isso é feito pela prestadora de serviço. Você está no Debate Guarulhos, estamos na página do Facebook. Hoje faltou o quê, meu querido Lucas Braga? A página para você acessar o portal de notícias guarulhosendestaque.com.br, com mais de 120 mil visualizações. Portal novo que está apenas 1 ano e 8 meses. Olha só, mantida a obrigação de cota de veículos adaptados para pessoas com deficiência em locadora. Bacana isso, hein? Parques de Guarulhos serão reabertos nos finais de semana com restrições. A matéria para você clicar e observar. Muito bem, Lucas Braga. Deixa eu voltar com o doutor Rodrigo Causa. Olha só, hoje, quando se fala, doutor, em uso capião, as pessoas imaginam o quê? Que não, eu estou aqui estou nesse terreno há mais de 10 anos, posso entrar com ação de uso capião. É mais ou menos isso? É bem por aí. Se a pessoa tem uma posse mansa, pacífica, ininterrupta ali, mais de 10 anos, estabeleceu residência, é só fazer uso capião e vai se tornar proprietário do imóvel. A uso capião é uma forma de prescrição aquisitória, onde o verdadeiro dono, proprietário do imóvel, abandonou, não cuidou, não foi lá, porque se você cuida, se você tem uma manutenção, alguém olhando, alguém cuidando, você perceber que alguém invadiu, você toma uma providência. Tomou essa providência, a posse da pessoa que está lá já não é mais pacífica, nem mansa, nem nada disso, e interrompe o prazo dessa prescrição, da uso capião, entendeu? E hoje em dia dá para se fazer, inclusive, uso capião administrativa, desde do que entrou em vigência o novo Código de Processo Civil a partir de 2015. Agora, é comum as pessoas que invadem áreas entrar com uso capião? É comum, sim, é comum, é o que eu estou dizendo, desde que elas sejam, que ninguém vá lá e incomode essa posse dessas pessoas por muitos e muitos anos. Não é pegou, invadiu,
passou um mês e você acha que você tem uso campeão. Aí não. Você tem um requisito temporal. Entendi. Né? Normalmente, se você não tem justo título, mas você estabeleceu residência, tem umas regras, né? Se é área urbana, se é área rural, dependendo da metragem do imóvel, tudo isso, 5 anos, 10 anos, você vai poder entrar com a uso campeão. Um negócio interessante, Geraldo, é o seguinte: por favor, fica à vontade. Você invadiu um imóvel. Se você for pego nos primeiros dias, você vai lá com a polícia e tira a pessoa de lá de dentro. Agora, invadiram o seu imóvel, você dormiu no ponto 10 dias, a pessoa está lá, passou uma semana, 10 dias, 2 semanas, a polícia não vai mais tirar a pessoa de lá. Você vai ter que entrar com uma ação de reintegração de posse. Se ela está lá como invasora há menos de 1 ano, você tem uma liminar da justiça para tirar a pessoa de lá. Ou seja, você entra, o juiz dá uma liminar para tirar a pessoa de lá e ficar discutindo o processo com a pessoa fora do seu imóvel. Agora, se a pessoa ficar mais de 1 ano lá, ela já vai ter o direito, já não vai ter mais a liminar, e ela vai ter o direito de ficar lá na posse até o final do processo, o que causa um prejuízo muito grande para o proprietário do imóvel. Estou conversando com o doutor Rodrigo Causa. Agora, Alessia, por que houve a pandemia, o fato das pessoas estarem juntas, né, o tempo mais 4 meses, foi o motivo principal do aumento do feminicídio? Você entende dessa maneira? Você como mulher? Eu penso que sim, porque essa pandemia, ela não é desculpa, né? Porque a violência é uma coisa muito grave, não deveria ser uma desculpa. Mas a gente coloca o convívio diário ali, a falta de paciência, a preocupação da pessoa e que acaba descontando na pessoa que está mais próxima ali, né? Uhum. E tem a violência familiar, que é todos que estão ali naquele local sofrem essa violência. Uhum. Agora, a mais recente, salvo engano, no mês de uns 3, 4 meses, o CNJ criou uma campanha que as mulheres agora fazem um X na mão. Aquelas que não conseguem denunciar, não conseguem utilizar o telefone, por causa desse que eu já falei, dessa convivência diária com o seu agressor. Então ela chega no local, já tem diversos comércios que estão atenados nessa situação. Ela mostra o X na mão e essa pessoa já comunica a violência. Mas é muito grave o que está acontecendo. Como eu vou repetir, cada 5 minutos no país uma mulher sofre um estupro, sofre uma violência. Muito recente agora, acho que foi a semana passada agora, acho que tem um pastor que estava fazendo uma live, do nada agrediu a mulher. Sim, e não teve foi semana passada. E não teve... O que ele esqueceu de desligar a câmera? Se ele conseguiu fazer isso diante de uma câmera, né? Imagina, de uma câmera, a gente fica imaginando que ele não faz fora dali. E você viu que a violência ali, eu estou citando esse vídeo de exemplo, que não foi só com tapa, com nome, porque xingar a pessoa também é um tipo de violência, é um dano psicológico brutal. Muito grande, muito grande. E você está numa transmissão nas redes sociais, alguém já viu, tanto que saiu no UOL, em vários sites, né, viralizou. Daniel Viso, o trabalhador terceirizado, quais os direitos que ele tem? O trabalhador terceirizado, ele tem todos os direitos trabalhistas inseridos na nossa Constituição, além daqueles também da sua convenção coletiva, né? Ali ele vai ter questão do piso salarial, qual o valor da hora extra, 13º, férias, e aí e outros, né? Se essas convenções tiverem a questão do fornecimento de outros benefícios sobre cesta básica, assistência médica, odontológica, né? E também a capacitação e qualificação que a empresa prestadora de serviço, né, acaba oferecendo a esse profissional para a melhoria, né, das plataformas de realização dessas atividades, né, dessas rotinas, seja elas quais forem, né, o Geraldo. Então, não se fala em trabalhador terceirizado sem garantias totais e restritas de todos os benefícios, seja constitucional ou também constante nas convenções coletivas. Estou com um timaço aqui na bancada, doutor Rodrigo Causa, a doutora Alessia e o senhor do Grupo Mar, o Daniel Viso. Eu vou fazer um intervalo,
Lucas Braga. Daqui a pouco a gente volta na tela com o Debate Guarulhos. Soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Obrigado pela sua audiência. Olha, você quer mandar foto sua, tomando um café, almoçando, lógico, né? Café bem feito, quer compartilhar com os amigos, a gente vai abrir um espaço no Facebook do Guarulhos em Destaque, envia lá, tá certo, uma foto, né, com a família, na praia, no campo, a gente quer compartilhar, tá certo, com você esses momentos agradáveis. Deixa eu voltar com o Daniel Vilso. O terceirizado tem os mesmos benefícios do contratado direto? Você está querendo dizer que existe uma empresa que contratou serviços terceirizados. Sim. E essa empresa também tem funcionário próprio? Sim. Não. A atividade de terceirização de serviços é diferente da contratação do trabalho temporário. Fosse trabalho temporário, sim. Agora, o trabalhador terceirizado, ele vai seguir a convenção coletiva específica da categoria dele, e não da empresa que está contratando o serviço. Vamos lá, Geraldo, hoje você contratou uma empresa para vir aqui consertar todo o seu estúdio. Aconteceu alguma coisa, ok? Esse profissional terceirizado, ele vai receber o salário da convenção coletiva desse tipo de profissional que atua nessa área específica. Sim. E não dos seus trabalhadores que você tem aqui na sua empresa. Daniel Vilso, o senhor do Grupo Lumar. Deixa eu voltar com hoje o ping-pong do Debate Guarulhos, está sensacional. Doutor Rodrigo Causo, uso capião administrativo, como é que funciona isso? Isso foi uma inovação trazida aí pelo novo Código de Processo Civil, e é possível, de forma administrativa, de forma extrajudicial, você promover a uso capião. Você faz um procedimento, né, um processo administrativo junto, primeiramente, ao tabelionato de notas, para se fazer uma ata notarial, onde se faz ali todo um portfólio da prova da posse da pessoa e tudo isso. Depois, com essa ata em mãos, vai-se ao cartório de registro de imóveis, são feitos editais, tem todo um procedimento, mas é tudo feito de forma extrajudicial para se chegar à titularidade do domínio do imóvel. É um processo muito mais célere do que o judicial. As nossas varas de registros públicos estão abarrotadas de processos, os processos de uso capião não andam, eles levam 10, 15, 20 anos, quando um procedimento de uso capião extrajudicial administrativo você consegue resolver em um ano e meio. Doutor Rodrigo Causa, especialista no direito imobiliário. Doutora Alessia, hoje, quando acontece o feminicídio, com a tua experiência, quais são as principais dúvidas? Porque as pessoas, aconteceu, e agora? O que faço? Que tipo de denúncia eu ofereço? Isso é comum, as pessoas terem bastante dúvida nesses casos? Hoje também está pedindo assim para um vizinho que ouvir, que perceber que está sofrendo que naquela casa, naquele local, está tendo algum tipo de violência, para denunciarem. Porque, Geraldo, hoje em dia ainda tem muita mulher que é totalmente com medo e que depende do homem, né? Que depende tem muita mulher. Ela mais é dona de casa, né? Dona de casa, que tem toda a dependência, tem toda a dependência psicológica do cara, do agressor. O agressor tem isso, ele ganha confiança. Ele vai lá e espanca no dia,
No outro dia ele chega lá e pede desculpa. E ela, por amor à família, por manter a família, para não desmantelar a família. E muitas das vezes, para protegê-lo, né, porque sabe, se denunciar, ele vai responder de fato o processo, vai pedir o afastamento dele. A lei tá rigorosa agora, essa lei Maria da Penha veio para beneficiar as mulheres e tem beneficiado, sabe? Mas ainda tem todo esse medo da mulher ainda. Mas graças a Deus está tendo muita denúncia. Então, está conseguindo enquadrar bastante homens na lei. Porque houve um aumento nessa pandemia, uma coisa me chamou a atenção, houve um aumento demasiado nessa pandemia. Olha, na China, tinha fila no cartório para o divórcio. Sim. Na China. Verdade. Um negócio maluco. O número de divórcios também no Brasil aumentou de forma considerável. Muito. Motivado pela pandemia. Pela pandemia. Porque o relacionamento nesse período, ou você ama ou você não. O faz de conta não tem como continuar. Não dá, porque dentro do mesmo núcleo, a mesma casa, a convivência diária aumentou muito. A gente tem que ter brincado. Quem não divorciou agora na pandemia não vai divorciar-se mais. Verdade. Então, e teve também todo esse aumento da violência doméstica e feminicídio geral. Doutora Alessia, doutor Daniel, se os direitos são os mesmos, por que o trabalho terceirizado é mais barato? Isso é mito, Geraldo. Ah, é? Isso é mito. O trabalhador terceirizado de uma empresa de prestação de serviço especializado não necessariamente oferece menores condições financeiras do que a empresa que está contratando. É mito. Né? Isso é mito. Vamos imaginar que, vou voltar de novo aqui ao estúdio, né? Então você terceiriza uma série de atividades aqui, não porque você quer pagar menos, é porque você não tem toda aquela estrutura de especialização que essa empresa vai te oferecer. E aquele trabalhador tem que ser muito bem remunerado, porque, afinal de contas, é especialista. Então, o que a gente percebe é que, quando, do início do conceito de atividade terceirizada, de novo, as pessoas pensavam na pessoa, não pensavam no serviço que ela realizava, que ela estava oferecendo. Né? E também, antes da regulamentação, de todas as atividades puderem ser, que agora podem ser terceirizadas, só se falava em limpeza, vigilância, controle de acesso, recepção, call center. Então, atividades nobres, evidentes, atividades que exigiam certa especialização, mas não totalmente complexas. Hoje não. Hoje você vê grandes modais, você vê transportes marítimos, ferroviários, aeroviários, em todas as atividades, né, da economia, em todos os setores, há pessoas terceirizadas, sendo contratadas. Viu, Geraldo? Então, fundamentalmente isso. Não podemos nem imaginar que a relação seja em razão do salário do profissional terceirizado. Mesmo porque quem contrata não contrata o profissional, e sim o serviço. Agora, Daniel, por que as pessoas se preocupam tanto com essa formalidade que tem hoje na contratação terceirizada, que já é uma realidade? Né? Porque hoje, quando você abre uma oportunidade de emprego na sua empresa, é porque alguém o solicitou. Exatamente. Tá certo? Aí, esse profissional, ele vai receber o mesmo tratamento, mesmo como você bem frisou, encontrando lá na empresa onde ele vai trabalhar, um profissional igual a ele. Eu vou melhorar ainda mais o questionamento. Os bancos hoje, empresas de TI, que trabalham com banco, ele pega um profissional, coloca dentro da agência financeira, para executar o mesmo serviço, só que aquele profissional, ele ganha menor do que ganha o banco. Não, o que aconteceu é que o banco não pegou o profissional, ele terceirizou a atividade. Não foi a pessoa, Entendi. e sim
toda aquela atividade que envolve essa quantidade de pessoas que provavelmente foram aproveitadas. Sim. Né? Então, essa é a razão de ser da terceirização do serviço especializado. Né? Então, de novo, a norma legal é recente. Nós vínhamos de um entendimento que as atividades fins de uma organização não podiam ser terceirizadas. Hoje elas podem. Então, ainda há uma certa confusão. Mas eu acredito que, em muito pouco tempo, né, a mídia, né, veículos como o seu, ou também os sindicatos patronais, federações, confederações dessas empresas, né, que representam as empresas que prestam serviços terceirizados, eles vão estar prestando todo esclarecimento à população. E essa tipo de atividade existe, Geraldo, no mundo inteiro e convive bem com as atividades fins da empresa, tá bom? Maravilha, doutor Daniel Viso. Comprei um imóvel na planta, mas a construtora faliu. E agora, doutor Rodrigo Causa? Senta e chora. Não, veja só. Precisamos voltar um pouquinho. Eu acho que o trabalho preventivo é muito importante, mas se acontecer isso, aí a gente tem que voltar um pouquinho para trás. Hoje em dia, é muito comum as construtoras, quando vão fazer lançamentos, existem seguros que são contratados pelas construtoras, que são seguros de término de obra mesmo. Então, se ela falir, acontecer alguma coisa, vai se fazer um sinistro, o seguro vai bancar, vai terminar, vai devolver o dinheiro para quem comprou, tudo isso, porque esse seguro, inclusive, engloba esses compradores, né, promitentes compradores aí dessas unidades. Se não tem o seguro, vai ter que entrar numa fila. Isso daí é um credor que a gente chama de quirografário. Muito provavelmente, se essa empresa faliu aí, você vai ter perdido o seu dinheiro. Por isso a importância de no momento da compra, verificar se tem patrimônio de afetação, que significa o terreno onde vai ser lançado esse prédio, se está no nome da construtora, porque se der algum problema, pelo menos eu vou ter um pedacinho desse terreno, um quinhãozinho desse terreno ali. É importante saber se tem patrimônio de afetação, verbado na matrícula do imóvel. Verificar se tem seguradora, se é uma seguradora de primeira linha, justamente para esse seguro de término de obra, para se está assegurado ou não. Fazer uma due diligence, verificar se essa construtora, que projetos que ela já fez. Eu quero saber, eu estou comprando aqui um imóvel dessa construtora, quais foram os seus últimos empreendimentos? Dá uma pesquisada, entendeu? Veja se tem algum advogado te assistindo para ler a minuta do contrato de compra e venda, para fazer um levantamento sobre essa construtora. Não, essa construtora, olha, ela fez aquele prédio, ela terminou aquele outro, ela está construindo esse aqui, ela não tem problema nenhum. Você tem meios de buscar, tem... reclame aqui para ver se essa construtora teve problema no passado ou não. Então é importante toda essa pesquisa no momento que você está assinando o contrato. As chances de você se deparar com um problema desse e sentar e chorar são muito poucas. Doutor Rodrigo Causa, doutora Alessia, hoje a gente sabe que o relacionamento com quem você mantém, ela pode significar a felicidade ou não, né? E aí, esse feminicídio hoje, tem uma pesquisa recente que diz o seguinte, que acontece muito na periferia o aumento da agressividade. Aquela mulher que não tem acesso à informação, ainda por incrível que pareça, aquela mulher que tem medo de denunciar o marido, tá certo? Então, a senhora acha que esses dados alarmantes da violência na periferia, eles vão continuar acontecendo devido ao medo? Eu concordo com você, Geraldo. Eu acredito que é isso mesmo. Nas periferias, o aumento é maior, é mais gritante. As pessoas têm menos acesso mesmo. Às vezes, Geraldo, a pessoa ela não tem jeito nem de pegar a condução para ir até a delegacia, para fazer um registro, para pedir um apoio ali, ou não tem colocar o crédito no celular para fazer uma denúncia, ou muitas vezes não tem informação como é que faz essa denúncia ainda. Então, e tem o outro lado. É claro que nas periferias o número é maior. Aí tem a questão, não generalizando, mas tem a questão da bebida, que a pessoa sai fora de si, e tudo é motivo.
Mas também houve casos também na sociedade Sim. com maior poder aquisitivo. E teve denúncias aí envolvendo pessoas muito De um poder importantes, diferenciado, né? diferenciado que deveria proteger Verdade. a família e proteger a população, né? A gente teve uma entrevista aí que teve um magistrado, enfim, tá em processo. Então, e essas pessoas também do poder aquisitivo maior têm muito medo do escândalo. Às Sim. vezes acaba também fazendo um acordo, abafando ali, para não ter o escândalo. Então, é muito difícil. E esclarecendo aqui que o feminicídio se dá, Geraldo, unicamente pela questão da mulher ser mulher. A questão da fragilidade da mulher. Por isso configura o feminicídio diferente do homicídio. A Lei 13.104 de 2015 acrescentou no seu artigo 2º do Código Penal o feminicídio, que é em razão do gênero mulher. E só para acrescentar um pouco, Ok. Geraldo, eu vou sair só um pouquinho, Fica à vontade. que além do feminicídio também, a gente não pode deixar de falar aí das outras pessoas vulneráveis, o idoso que também que sofre muito nessa pandemia, tem sofrido violências, tem a criança, Sim, sim. muito estupro, que ainda é cometido para a pessoa que deveria protegê-lo, que é de maioria Sim. das vezes dentro de casa. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, os políticos aí agora que não estão me encerrando ainda, mas Sim. tem que prestar bastante atenção nessas pessoas vulneráveis. Doutora Alessia, muitíssimo obrigado. Você é sempre simpático e faz diferença nessa bancada. Muitíssimo obrigado. Sou eu que agradeço, eu fico muito feliz de vir aqui. Eu, primeiramente, ficava muito nervosa, agora com você aqui eu já estou me soltando. Agradeço o meu querido empresário, o Daniel Viso, essa pessoa excelente que emprega muita gente aí, que dá emprego nessa pandemia, manteve firme. Parabéns para você, meu querido. Meu colega, o doutor Carlos aqui, um excelente advogado, um abraço, um prazer estar com vocês. E Geraldo, muito obrigada por Obrigado estar aqui. pela paciência hoje. E convido você para tomar um café com a gente lá no escritório em São Paulo. Vou sim. Doutor Rodrigo Carlos, muitíssimo obrigado. Manda um abraço ao nosso colega lá. Só esquecemos de falar da empresa, né? Imobiliária 21, não é isso? É 121. 121. Isso. É um prazer estar aqui. Obrigado, Daniel, Geraldo, doutora Alessia. Muito obrigado aos telespectadores. Um abraço para o Elias Zakzak. Elias Akizar. Elias Zakzak, da 121. E obrigado a todos os telespectadores. Boa noite. Obrigado por você. Daniel Viso, esse momento de pandemia trouxe benefícios, porque em muitas atividades houve um aumento da mão de obra. Você entende dessa maneira? Em algumas sim, Geraldo, outras não. É evidente que em todo o setor produtivo houve retração. Sim. Não fosse socorro do governo, a coisa estaria pior. Muito pior. Em que pese ter gente que não concorda, mas os números estão aí e são incontestáveis, né? O que fez e o que faz o governo brasileiro hoje isso aqui, é algo de se aplaudir, né? Eu acho que é aquela questão da pandemia, né? Se tem maior número de mortes, menor número de mortes, maior número de pessoas curadas ou não. Acho que nesse momento não se discute isso, a doença com a economia. Eu acho que brasileiros têm que aprender a se unir e se despir dessa questão da crítica, Sim. quando está vendo que algo é feito de bom. Né? Então, eu acho que o ano que vem não vai ser fácil. Sim. Não vai ser fácil, nós estamos nos aproximando do final do ano. Então, muitas atividades vão ser reinventadas. A gente, Geraldo, tem aí plataformas de atendimento médicos aí que as pessoas faziam consulta, ia lá pessoalmente, para depois passar para o médico. Isso já não existe mais. Isso ou já tem plataforma online, ou quando a pessoa acessa todas as informações, ou também a pessoa está trabalhando em home office. Então, a gente vê muitos prédios que tinham centenas de milhares de pessoas voltadas a esse atendimento pessoal que não vão ter mais. Não vai existir. Então, vai demorar um pouco, mas o país... Está voltando ao normal. Vai voltar no normal. O Brasil aí é realmente o celeiro do mundo, né? Sim. A gente está aí
viu ontem, ouviu o presidente dizer, e não sem razão, que o Brasil ele alimenta mais de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no mundo, e é verdade, né? Então, a gente tem que torcer para que isso dê certo, né? Tem muita gente séria no país, a gente tem que lamentar as pessoas que não são sérias, sim, mas eu ainda continuo acreditando no nosso país, eu continuo dando emprego, passando por um monte de dificuldades, né? Mas nós vamos chegar lá. Eu acho que eu sou um vibrador, né? Então, Daniel Viso, muitíssimo obrigado, meu irmão. Até a próxima segunda-feira. Obrigado, um grande abraço. Até a próxima segunda-feira, Geraldo. Timaço hoje da bancada do Debate Guarulhos, Daniel Viso, do Grupo Lumar, Dr. Rodrigo Causas, da Centro 21, e a doutora Alessia, Lucas Braga e Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Uma ótima segunda-feira. Boa noite.